Boa noite, Multi! Uhul! Sejam todos muito bem-vindos ao Multi Talks, um espaço de respostas autênticas para perguntas reais. E queremos desde já agradecer todo mundo que está aqui acompanhando ao vivo com a gente, presencialmente. E agradecer você também que está acompanhando a gente pelo YouTube. A gente está muito feliz, né, pastor, com o feedback da galera, está muito legal. Sim. E é isso. Na mesa hoje temos os nossos pastores, pastor João, pastor Tiago. E apresenta o nosso convidado hoje, pastor João. Boa noite, gente. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Patrick. A nossa caminhada aí é uma caminhada, posso dizer assim, improvável. Que no momento que ele estava chegando, eu estava saindo. Mas Deus tem conduzido as nossas vidas em meio aos cafés que a gente toma, as conversas. Eu estava no seminário e enquanto eu estava ali estudando, o Patrick estava servindo a sua igreja local, estava se preparando. E aí no momento que eu saí do seminário, ele chegou. Foi o primeiro ano dele lá. E assim foi também na região. Estava numa igreja americana. A gente estava servindo, abençoando. Aí no momento que ele chegou, eu saí. E Deus tem conduzido a nossa história assim. Mas mesmo entre essas idas e vindas, a gente tem trocado muitas ideias. E tenho tido o privilégio aí de acompanhar o que Deus tem feito na vida dele, na vida da sua esposa. E Patrick, se apresenta aí, conta mais aí um pouquinho da sua história, como que Deus tem conduzido a sua vida. Boa noite, gente. Fala, galera da Multi. Boa. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Tiago, Carlinhos, João. De fato, a nossa trajetória aí, o nosso caminhar, o nosso andar junto, já é de longas datas e é marcado por vários desafios ministeriais, né? Isso nos aproximou. Perrengue na igreja, faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e vá conversar com quem sente as mesmas dores, e a gente tem crescido muito, nossa amizade tem fortalecido, e é um prazer estar aqui. Espero que esse papo possa ser edificante, tenho certeza que é. Eu já tenho acompanhado os outros podcasts, Multitalk, né? Tem sido uma bênção, e parabéns aí pelo trabalho. Bom, meu nome é Patrick, estou com a minha esposa Renata, sou líder de jovens ali da PIBA, Primeira Igreja Batista de Americana, e estamos aí. Dei aulas no Seminário da Teológica Batista de Campinas, de onde me formei também, e também estou fazendo um curso de aconselhamento bíblico, lá na Teológica mesmo, e um curso no Andrew Jumper de Teologia Bíblica, uma pós-graduação. Então, não dá para ficar parado, a gente tem que estudar e se aperfeiçoar cada vez mais. Isso aí. Minha primeira memória do Patrick foi na conferência que estava rolando lá no seminário. Parte dos voluntários da Multi se disponibilizaram para ajudar na conferência da Teológica. E para quem não sabe, só para contextualizar, a gente começou a plantar a Multi dentro do seminário. O Seminário Batista abriu as portas para a gente, foi muito legal esse início de história. E aí lá na conferência estava quietinho no fundo, junto com o Tiagão, a gente estava conversando, aí chegou o Patrick, viu? Vocês são daquela igreja, da Multi? Aí eu, nossa, mas acabamos de começar a plantar a igreja, como é que o cara está sabendo? Aí que eu fui ligar os pontos, era lá do seminário, que massa. Privilégio receber você, Patrick. Qual o tema hoje, pastor? O tema hoje é bem tranquilo, parece cada vez mais. Quando a gente vai progredindo em Atos, começa a ficar cada vez mais desafiador e cada vez mais prático. E a gente vai falar hoje sobre como romper com ciclos ruins. Como romper ciclos de pecado, talvez erros que estão sendo perpetuados na história da nossa família, dos nossos antepassados, quem sabe extrapolando um pouquinho no contexto da nossa sociedade, o tempo que a gente está vivendo também, pode ser que alguém se identifique nesse cenário, nesse contexto. E a gente quer propor uma conversa bem prática, tendo o pontapé inicial a partir do texto da última mensagem da nossa série Somente pelo Espírito, que foi Atos capítulo 6, finalzinho do capítulo 6 e início do capítulo 7, que desemboca em todo o sermão de Estevão e chega na grande conclusão dele. Ele diz assim, olha: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado
Aí a gente trabalhou aquela expressão fake, né? Cara, vocês têm aparência de santidade, de religião, mas no fundo, vocês não têm um relacionamento autêntico com Deus. Vocês estão surdos para a verdade. E aí entra uma expressão aqui de Estevão muito intensa. Vocês vão resistir para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram. E vocês também fazem. Vocês estão repetindo esse erro, esse pecado. A gente chamou de o pecado multigeracional, o pecado que tem marcado a história da humanidade, a rejeição a Deus e sua palavra, né? Versículo 52, que profeta os seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda de Jesus, o justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de mensageiros, de anjos. E aí a gente fez essa ponderação de que Estevão ele está simbolizando um sinal de esperança naquele tempo, naquele contexto, porque os antepassados estavam perpetuando o erro, estavam rejeitando a Deus, rejeitando o Espírito Santo, rejeitando o Messias, rejeitando Jesus, e Estevão, ele faz parte daquele contexto, apesar de ter todas as peculiaridades ali relacionadas à origem dele, mas ele está naquele contexto, e ele está rompendo com esse ciclo, porque ele entregou a vida para Jesus, ele está cheio do Espírito, ele está servindo, ele está vivendo generosamente, ele está construindo uma nova vida, um testemunho com valores, princípios debaixo do reino de Deus, e ele simboliza essa esperança. A gente teve duas citações no sermão que me chamaram muita atenção, uma foi de Jonathan Edwards, ele trabalhou essa questão de que muitos de nós, quando a gente conhece Jesus, a gente se dá conta do fardo, de tudo aquilo que a gente herda, dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente quando alguém está saindo de um contexto em que não conhecia Jesus, ninguém na sua família conhecia Jesus, de repente, algo novo começa. E aí, Jonathan Edwards diz assim, a depravação herdada e os pecados dos pais não podem determinar o destino dos filhos. Contudo, é inegável que os efeitos dos pecados dos pais, dos avós, dos antepassados, podem ser sentidos nas gerações subsequentes. Somente pela graça de Deus e pelo arrependimento nós podemos romper com esses ciclos. E aí Charles Spurgeon, ele diz assim, olha, o pecado na história da humanidade, na história das nossas famílias, ele é muito maior do que a gente imagina. Mas o poder de Cristo que nos habilita para romper com esses ciclos e com esses pecados é muito maior. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O poder de Cristo traz liberdade. E a gente conversou muito sobre essa pegada, sobre esse desafio. A Multi, hoje ela tem muitas pessoas que estão recomeçando a caminhada com Jesus, ou pessoas que estão descobrindo a fé. E a gente falou, cara, seria muito legal a gente trazer aspectos práticos, tirar dúvidas relacionadas a esse momento de construção de uma nova vida, né? Porque existem muitas tensões no caminho, tradições familiares no meio de todo o processo, questões afetivas, emocionais. Como gerir a construção de uma nova vida para agradar a Deus? Como romper com os ciclos equivocados? Bora para as perguntas então. Confesso que normalmente eu trago o computador para ler as perguntas, agora estou no celular e eu descobri que eu acho que eu estou precisando de óculos, cara, que está bem pequenininho aqui, mas vai dar certo, vai dar certo. Começando com uma pergunta para todos, para os três. Que conselhos baseados na Bíblia vocês dariam para alguém que está começando a identificar e romper com ciclos prejudiciais? Quem começa? Mas pelo convidado? João? Eu acho que daria para a gente construir um caminho onde o Salmo 127 ele diz assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que a edificam. Se o Senhor não for a sentinela, em vão guarda o vigia. Ou seja, Deus, ele é quem criou a família, né? No princípio, Deus criou todas as coisas e ele criou o homem e a mulher para se relacionarem. E o pecado, ele trouxe essa marca de separação, de intriga, de divisão dentro da família, né? Se percebe ali, poxa, o Adão e Eva, logo depois de pecarem, eles já, um acusando o outro, um com vergonha do outro, e aí tudo isso foi passando de geração para geração. Eu acho que talvez a gente deveria olhar para o alicerce, então, da família. Quem é o alicerce? É Deus, Ele é o construtor.
E eu percebo que muitas vezes existem tentativas de quebrar ciclos, mas sem colocar Deus na jogada, né? É Ele que faz nova todas as coisas, Ele que é o fundamento, Ele é o construtor, Ele é quem edifica a família e edifica uma nova vida. Então, esse salmo aponta para a gente um princípio importante. Olha, se o Senhor não edifica a casa, é vão. E a ideia ali do texto é que é como o vento, é inútil, é passageiro. Porque a gente pode construir vários valores, labutar, dar uma boa educação, falar, não, mas eu nunca vou cometer o erro do meu pai. Mas se Jesus não transformar a sua vida, se Deus não for o firme fundamento da sua vida, você vai repetir sem perceber os mesmos erros, né? Porque não é uma coisa sobre performance ou sobre, poxa, eu quero ser intencional nisso. É sobre transformação. Deus precisa ser o edificador da casa. A gente teve na conclusão do sermão a oportunidade de compartilhar a história de 2 homens. Um, ele era o tataravô da Aline, e o outro era o meu avô. E a gente não deu esse spoiler, né? A gente colocou a linha do tempo, primeiro apresentou os dois e contou, cara, todo aquele cenário conturbado que eles viviam sem Jesus e como desse ponto em diante muita coisa começou a mudar. E eu acho que a beleza dentro do que o João está dizendo é que Deus é o iniciador. O avô da Aline, lá no final do século XIX, ele foi para queimar uma igreja. O Patrick, meu Deus. É mais ou menos isso. Ele odiava a crente. Juntou os amigos e falou assim, a gente vai lá botar fogo na igreja. Vamos pegar um pedaço de pau aqui e bater nos crentes. Ele chegou... Se bem tem uns que merecem, não, brincadeira. Começou a participar do encontro lá para dar uma sapiada, ver como é que estava o espaço. E aí, ele escutou a pregação do Evangelho, conheceu Jesus. Uma coisa que eu não sabia, que a Joyce me lembrou, que me contou no final da última celebração, é que quando ele saiu da igreja e desistiu de colocar fogo, ele chamou os amigos e falou assim, olha, eu não vou colocar fogo mais na igreja. Se vocês forem, primeiro vocês vão ter que me incendiar. Eu primeiro. Pesado. E olha que louco, Deus é o iniciador. O cara foi lá para queimar a igreja. E Deus iniciou algo. E a partir desse ponto, ele começa então a ter o privilégio de responder. Deus como fundamento, ele vai respondendo a Deus e reconstruindo. E o meu avô seguiria um princípio parecido, né? Nesse processo do testemunho que a gente compartilhou. Eu estava lembrando de Romanos 12:2, que diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, se você está começando a ter contato com Jesus, com a igreja, com testemunhos como esses que a gente compartilhou, até mesmo os testemunhos aqui entre nós na Multi, o meu conselho para você é, ajuste o seu foco. A transformação ela é pessoal. Então começa com Deus e começa com você. Porque a grande tentação é tentar resolver todos os BOs de todas as vezes da nossa casa, da nossa família, e resolver o outro, afinar o outro, e a gente vai deixando de trabalhar nossa relação com Deus, nosso caráter. Então ajusta o foco. Começa com Deus e olhe para si. É pela transformação da sua mente que as coisas vão começar a mudar. Você precisa ser transformado. E isso já coloca a gente com uma expectativa de médio e longo prazo. Não é 5 passos para você ter uma performance melhor e ter uma cultura familiar mais saudável. Não, não. Deus está edificando e trabalhando no nosso coração. Ele precisa mudar muita coisa e isso leva tempo. Isso leva tempo. E principalmente quando é a primeira geração, assim, de convertida, né? Ainda mais a primeira. A minha história é muito parecida com isso, assim, porque, tipo, quando eu fui para um retiro, né, de igreja, eu voltei para casa, cara, eu voltei com o meu coração transformado, só que aí eu cheguei em casa e aí eu encontrei a realidade, né? Que é assim, tipo, sei lá, e dificuldades que eu tenho até hoje, que nem, por exemplo, sei lá, de tratar o relacionamento com meus pais, assim, nossa, eu preciso mudar muito ainda. E realmente a gente precisa ser muito corajoso e continuar, né? Tipo, dando o nosso testemunho, mas é uma parte bem difícil quando a gente é o primeiro da família Você está entrando no mato com um facão, cortando junto com Jesus, fazendo a trilha.
Massa, e aí, Patrick? Um dos desafios aí que eu vejo de dar conselho é ouvir primeiro. Porque cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa ela vem com as suas próprias cicatrizes, as próprias marcas da vida. E às vezes a gente é muito bate-pronto, né? A pessoa chegou, se converteu, a gente já traça todo um perfil da pessoa. E talvez a nossa própria resposta é aquilo que aconteceu com a gente. Então eu sempre procuro me atentar a isso, a ouvir muito as pessoas para poder dar um conselho mais assertivo. Mas, lógico, se fosse de modo geral, né, englobando aí a grande maioria, se a pessoa não conhece Jesus, o primeiro passo é o Evangelho. É sempre mostrar Jesus, mostrar o amor, o perdão, porque muitas vezes esses ciclos que está sendo repetido ao longo da história, dos anos, que herdaram dos pais, dos familiares, sempre tem alguém para culpar. E aí as pessoas elas vêm com mágoas, vêm com cicatrizes muito profundas na alma. Então ouvir já é o primeiro passo para a pessoa ganhar confiança. Logo em seguida mostrar Jesus e o amor de Jesus, que vai justamente curar, vai transbordar graça e misericórdia na vida dela e mostrar que o pecado não é a última resposta, mas Cristo é a solução. E a vida da pessoa pode ser nova, a mudança de vida pode acontecer, e é dar esperança, né? É dar esperança e sempre estar perto da pessoa. Um conselho, se pudesse resumir tudo, um conselho é: estou junto com você, você não está sozinho. Eu acho que a pessoa já se sentiria muito abraçada e acolhida para dar continuidade aí na vida. Uma curiosidade: você conheceu Jesus? Você vem de um berço cristão? Nasceu dentro da fábrica? Como é que é o rolê? Cara, eu praticamente cresci assim na igreja desde os meus 2 anos de idade. Eu tinha 1 ano de idade, a minha mãe, morávamos ali em Sumaré, e aí meu pai, descendência de japonesa, foi lá para o Japão e ficou durante 7 anos. Então toda a minha história foi dentro de um lar cristão. Minha mãe, da Igreja Batista de Nova Veneza, sempre me levando, mesmo quando eu não queria, mas estando lá na igreja eu me apaixonei pela igreja, por Jesus. Então desde os meus 2 anos de idade, hoje eu tenho 33, tenho caminhado com o Senhor. E lógico, vivi os desafios que todo mundo vive, mas a minha esposa sempre fala que eu fui aquele adolescente ponto fora da curva, assim, que nunca tinha curiosidade para experimentar o mundo, para sentir a brisa, para ficar doidão. Então eu sempre falo, eu me sinto privilegiado por Deus. Não que eu seja melhor ou pior do que aqueles que tiveram essa passagem, né? Mas Deus foi muito bondoso comigo e me guardou assim de forma muito especial. Então praticamente eu nasci aí no lar cristão. E talvez você represente o futuro de muitas das famílias e dos casais que estão aqui, que estão desbravando a fé, estão alinhando muita coisa, estão investindo uma energia pesada para reconstruir a vida, e eles precisam crer que do outro lado tem filhos e netos que vão ser abençoados com uma relação mais firme, mais consistente com Jesus. E se por um lado a gente herda muita coisa que às vezes até passa desapercebida, tradições, às vezes nem questões que são pecado, mas tradições, a gente herda muitas coisas das nossas famílias. Com Jesus a gente pode deixar heranças relacionadas a legado, né? Então isso é muito belo, que da hora. Um ponto interessante, ontem para quem estava no Arraiá, eu tive a oportunidade de compartilhar meu testemunho, né? De, poxa, nascendo num lar cristão, filho de pastor, todo aquele, né, berço. Mas o meu pai foi alguém que desbravou em tempos onde ele não tinha referencial nenhum. Porque ele veio de uma família onde o pai dele católico, um italiano, muito rígido, muito severo, e a mãe da Umbanda. Então imagina a confusão que era o lar, né? Ele falava até de ritos que a mãe dele tinha e coisas que ela fazia no fundo da casa e tudo mais. E meu pai, com 16 anos, por causa da influência da irmã, ele foi levado até a igreja, até aos pés de Cristo, se converteu, se apaixonou por Jesus, e aí abandona tudo, com 18 vai para o seminário. Só que é o que ele fala, no seminário todo mundo já sabia de tudo.
Mas ele não conhecia Abraão, Isaac, Jacó. Ele tinha 2 anos de cristianismo, né? Então foi um desafio porque assim, ele veio desse passado onde ele não tinha referencial e na verdade meu avô não apoiou a ida dele para o seminário, porque ele teve que abandonar emprego, naquela época era internato, né? Então ele teve que abandonar a vida. Ele já era bem de vida, já tinha um trabalho estável, era técnico em química, e ninguém sabe disso, cara. Meu pai foi técnico em química, imagina, tudo a ver, né? E aí ele foi pro seminário, e de lá ele encontrou a minha mãe, e de lá eles reconstruíram uma história. Então eu olho muito para a minha vida como um privilégio, que nem o Patrick fala, mas pela fé de alguém que não é a minha. Pela fé de alguém que decidiu obedecer a Jesus, ainda que não tivesse o referencial que eu tive. Então isso vale de incentivo também para quem está, né, desbravando, né, tomando a fileira, puxando o barco da família, porque o nosso Deus é um Deus fiel. E Ele não falha em trazer todos os resultados e o legado, né, que alguém gera na vida do outro. Massa. Ô pastor, quero pedir licença só para avisar o pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tipo, anota no celular, que aí no final, tá muito da hora o Multitalks, mas no final se tiver uma interação vai ser mais massa ainda. E você que tá assistindo pelo YouTube também, manda pergunta pra gente aí ou no canal do YouTube ou no Instagram, que na medida do possível a gente vai respondendo também. Uma pergunta pro Patrick agora. De maneira prática, quais são os ciclos a serem quebrados dentro do ambiente familiar? Acho que a gente já até deu uma introdução sobre essa pergunta. E a gente vê que as pessoas elas vêm destruídas nos gabinetes. Elas vêm destruídas querendo um conselho, querendo uma solução para a vida, um escape. E a gente vai conversando com a pessoa, vai descobrindo os problemas, as crises que elas tiveram. E muitos desses ciclos são dependências de relacionamento, dependências emocionais dos pais, da família. Às vezes filhos, primeiro filho, único filho, foi muito mimado e vem com esses problemas na alma porque sofreu abandono. Então é identificar quais são esses pontos, quais são esses problemas que vieram dos seus familiares e você não consegue lidar. Às vezes você não consegue nem externalizar com palavras. E é por isso que você vai procurar ajuda médica, psicológica, um terapeuta, procurando respostas, dilemas para a sua alma. E muitas vezes essas crises são dependências emocionais dos seus pais. Você não consegue ter uma identidade, você não consegue ter uma missão, um objetivo de vida. Você não sabe a que grupo você pertence. Você vai visitando lugares, conhecendo diversos grupos, mas você ainda não se encaixou em nenhum deles. E ainda você está com essa crise na alma, esses dilemas. E às vezes é problemas financeiros que você não consegue lidar, né? Você tem o seu salário, mas você prefere gastar tudo no Mac, você prefere ser uma válvula de escape no shopping, porque você não consegue administrar o seu dinheiro. E aí você se vê cometendo os mesmos erros que os seus pais. E isso vai trazendo prejuízo físico para a sua alma, vai fazendo com que você fique ansioso e vai acarretando como um efeito dominó mesmo, né? Vocês até fizeram uma série um tempo atrás, é um efeito dominó, uma cascata, e você não vai encontrando solução. Como você interrompe isso? Olhando para Jesus, olhando para Jesus. Ele não vai te dar um cartão Mastercard limitado, mas Ele vai te dar sabedoria sobrenatural e espiritual para você identificar quais são os ídolos do seu coração e quais são os ídolos que você está dependendo mais do que o próprio Deus. Ele vai fazer com que o centro de comando não seja mais o seu próprio orgulho, o seu próprio ego, as suas próprias vontades e prazeres, mas vai ser com que seja a vontade do Senhor reinando na sua vida. E aí é quando os ciclos são quebrados, é quando as cadeias são libertas, as algemas são quebradas, e você encontra esperança para viver. E não é dessa dependência, né, que você ficou a vida toda dependendo aí e herdando esses dilemas aí dos seus pais, dos seus familiares. Eu vejo de forma prática olhar para Jesus e encontrar na palavra dele a solução para os seus dilemas. Uma coisa que eu acho que é legal da gente abrir aqui na conversa é que ciclos que precisam ser interrompidos, eles podem envolver pecados diretos, né? Mentira, fofoca,
Acho que cada família tem uma propensão mais específica. Tem família que, cara, a fofoca é um BO que gera um pandemônio. Para outros, má gestão financeira, que pode estar envolvendo algum tipo de pecado, mas talvez seja a falta de sabedoria, de temor, de inteligência financeira. Então, são ciclos que vão se perpetuando e se agravando e trazendo consequências emocionais, espirituais, que precisam de um basta. A gente não está falando simplesmente de, eu tenho uma dificuldade com a mentira pontual. Não. Ciclos. O que está progressivamente na história da tua família que precisa ser estancado para que uma nova história possa surgir, né? E aí a gente está falando de combater pecados e também de vencer erros. Nem todo erro é um pecado. Um erro pode ser falta de sabedoria. E aí a gente precisa de uma nova sabedoria para a gente interromper esses ciclos, né? Até de relacionamento, né, pastor? Sim. Tipo, por exemplo, no meu caso, até ontem, cara, meus amigos mais próximos sabem que eu tenho uma relação bem difícil com meu pai. Meu pai tem um jeito mais durão, assim, né? E, cara, isso é um ciclo que tá difícil de ser vencido, assim, que eu falei, cara, meu pai vai estar na multi, e às vezes quando ele vai falar comigo, tipo, ele fala meio durão, assim, tá ligado? Eu falei, mano, a galera vai ver o jeito que meu pai me trata, velho, e agora? Mas até nesse nível, né, tipo, pode ser que a gente tem que quebrar. Na teoria eu sei, cara, eu tenho que, tipo, fazer o contrário, mas na prática é muito difícil, cara. Como vencer e aperfeiçoar, mudando esse tipo de relação, por exemplo, para quando o pequenininho ou a pequenininha vier. Porque aí é quando o ciclo começa. É isso aí. Massa. Bom, uma pergunta para o Tiago. Como a fé autêntica em Jesus pode ajudar alguém a identificar e quebrar ciclos negativos? Como te ajudou? Eu já compartilhei o testemunho da minha conversão. Eu, como Patrick e como João, cresci numa família que Jesus já tinha alcançado. Estava num processo de reconstrução, construção de nova cultura, mas até os meus 15 anos, a minha experiência de fé ela era simplesmente religiosa. Então, assim, a minha referência de valor, de espiritualidade, de moral, obviamente eram os meus pais. Então, eu não tinha uma relação pessoal com Jesus. E aí, depois de um acampamento, eu tinha me deparado com um texto, Filipenses capítulo 2, eu até separei ele para a gente ler, que catalisou essa transformação no meu coração. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 a 11, né? Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, consciente da sua identidade, sua missão. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e autoridade, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Qual foi a minha experiência com esse texto? Ao invés de eu olhar para os meus pais como a minha referência de valor, de moral, de repente eu contemplei Jesus como uma referência suprema, de autoridade sobre a minha vida. E quando eu enxerguei a vida de Jesus e comparei a vida de Jesus com a minha vida e com os meus padrões, eu enxerguei toda a minha insuficiência, os meus pecados e tudo que tinha que ser trabalhado, vencido, rompido. Parece muito óbvio o que eu estou falando, mas todos nós temos diferentes referenciais. E se o nosso referencial de autoridade e de atitude, de modelo de vida não for Jesus, nós vamos nos contentar com muitas coisas que estão sendo perpetuadas e que não vão ser vencidas. Porque a gente diz, não, mas tá bom, não estou matando, não estou roubando. A gente olha para algumas dessas referências que são boas, que são bênção, mas que podem se tornar ídolos e que podem limitar o que Deus deseja fazer nas nossas vidas também. Então é aquele grande lema do coração de quem ainda não conhecia Jesus, que mantinha os pais no lugar de Jesus no coração.
Isso não era efetivo, porque se os meus pais saíssem da equação e eles não estivessem por perto, isso não gerava transformação de caráter, mudança de mente. E a tradução aqui no versículo 5, ela é muito assertiva. É assim: tenham a mesma atitude. E a expressão aqui que o apóstolo Paulo usa, ela é mente, né? Tenham o mesmo modo de pensar. Só que como é que a forma como você pensa dirige o que você faz. E a tradução é assertiva. Quando a gente consegue conhecer mais a Jesus, a gente se conhece um pouco mais e a gente consegue enxergar os gaps e os desafios que estão à nossa frente para ser transformados, mudados. Enfim, a gente precisa avançar mudando a nossa forma de pensar. E eu acho que a nossa perspectiva sobre os nossos referenciais, ela precisa ser refinada cada vez mais. A gente tem que tirar qualquer outra pessoa da nossa frente que esteja ocupando a referência de Jesus, que possa catalisar na gente arrependimento, mudança de mente e de atitude. Me veio à mente agora uma história bíblica, talvez complemente o que o Tiago estava falando, de como esse encontro com Jesus, ele eleva, né, o patamar, que é a história da mulher samaritana. Porque era alguém que tinha um senso de religiosidade, tanto que uma das perguntas para Jesus é: Jesus, qual que é o templo que a gente deve adorar, né? É no monte A, no monte B, qual que é o lugar certo de adoração? E Jesus mostra para ela que, na verdade, ela estava com uma perspectiva errada do que era adoração, que não tinha a ver com geografia, com espaço, tinha a ver com a inteireza de coração, né? E aí você vê alguém que estava vivendo o ordinário ali com Jesus, e Jesus pede para ela água, e de repente ela começa a ver os seus pecados e os seus ciclos sendo expostos. Olha, ela já está, não sei, no quarto, quinto marido, e que nem é marido dela. Então, perceba como um encontro com Jesus, que é a luz, ilumina a nossa vida de um modo a gente perceber os nossos ídolos, os nossos ciclos, os nossos pecados ou os erros e a má gestão com os nossos recursos, o nosso tempo e tudo mais. E o que é interessante nessa história é que, uma vez que ela foi alcançada por tamanha verdade, ela volta para sua cidade de forma diferente, ao ponto de alcançar outros. Então aquela mulher improvável, que ninguém dava nada, se torna uma missionária. Então isso é muito interessante, perceber que às vezes na nossa família nós somos alcançados para alcançar, né? Deus começa algo na nossa vida para gerar uma transformação nas outras vidas também, né? Isso é muito interessante. Pensando um pouquinho mais sobre isso, rapidinho, eu acho interessante que a gente tem uma facilidade muito grande de corrigir, de exortar, mas dificilmente a gente se delicia quando o nosso irmão nos corrige ou nos repreende. E eu vejo que a correção, né, uns aos outros, que Paulo tanto diz nas suas cartas, é justamente uma forma de Deus nos moldar e fazer com que esses ciclos eles se quebrem. E que nem o Tiago falou, às vezes não é um pecado em si, mas é algo que te incomoda e uma deficiência que você tem, só que você nem percebe. E quando eu casei, eu conheci um outro lado do Patrick, que eu não sabia, né? Ou você que tem um amigo muito próximo, uma amiga muito próxima, e fala coisas que você às vezes não gostaria de ouvir, mas que faz um bem danado, porque é a realidade, né? E uma das dificuldades que eu tive, que quando a gente casou, é que eu era muito tímido e muito quieto. E aí eu fui percebendo que a minha família sempre foi muito quieta, muito mais tranquila, né? Nos churrascos, nas festas, comparado a outras famílias, por exemplo, a da minha esposa. E eu fui percebendo que eu tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. E quem é casado sabe, né? Principalmente os homens aí. Esposa pede uma lista de mercado, 5 ingredientes ali para você. Você vai no mercado, compra 10 e esquece de tudo, né? Por quê? Porque a gente é assim mesmo, mas a nossa tendência é culpar o quê? Mas o meu problema é por causa do meu pai, o meu problema é por causa da minha criação. E a gente sempre vai culpando o outro, sendo que a gente deve olhar para nós e falar: poxa, vamos mudar isso daí, né? Vamos tentar encontrar meios e ouvir mais os conselhos e as dicas para melhorar a comunicação e por aí vai. Eu sei que tem muito para melhorar ainda, né, amor? Tem muita coisa ainda, mas a gente está no caminho aí para ter uma comunicação mais eficaz. E o interessante é o seguinte: a gente está falando que a gente precisa conhecer mais a Jesus para enxergar o modelo ideal e a gente ter luz o suficiente para experimentar a transformação
diante dos nossos pecados, falhas, erros, enfim. E eu fico pensando nisso, de que conhecer a Jesus, no tempo que a gente vive, pode ser muito genérico. Quem é Jesus? Tem muita gente que pensa, não, Jesus é amor, legal, massa, então eu preciso ser uma pessoa mais amorosa. Mas o que nós temos na palavra sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, como Jesus lidou com tudo que ele lidou, e aí sim a gente começa a encontrar sabedoria prática para aplicar na nossa vida, né? Uma pergunta para os três. Como meus relacionamentos na igreja podem me ajudar a romper com ciclos e tradições familiares ruins? Posso começar? Eu acho que a gente já esbarra no lance da ideia de ter Jesus como referencial. Porque se no primeiro momento a gente precisa conhecer Jesus, Jesus ser o nosso referencial, à medida que a gente está rompendo ciclos e vencendo tentações, pecados que há tempo escravizavam nossa família, nós nos tornamos referenciais para outros que estão vindo atrás da gente. E a igreja é essa comunidade de muitos testemunhos ambulantes. Então como é que a igreja pode me ajudar? Abre o olho. O que Deus está fazendo entre nós? O João compartilhou um pouco da jornada do pai dele. Cara, quanto de sabedoria isso pode surtir para alguém que se identifique com a história do pai do João, com a história do João, com a história do Patrick, com a minha história. E eu acho que isso vem diretamente do conselho do apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Então a gente coloca Jesus como nossa maior referência, a gente trabalha, labuta na nossa relação com Deus enquanto a gente está sendo transformado, vai vencendo pecados, interrompendo ciclos, e vamos lá, caiu, levanta, e em todo esse processo a gente está sendo edificado e levantado como um sinal de esperança. E aí dentro da comunidade a gente tem essa riqueza, essa beleza para se aconselhar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Sem a comunidade a gente fica míope, porque a gente pode olhar para a história, por exemplo, dos nossos avós. Se eu fosse olhar para a história do meu avô, a crise ministerial que ele viveu, ele abandonou a casa dele, eu poderia pensar, não tem jeito, olha só que confusão, olha o que aconteceu na história da minha família. Mas se eu conhecesse a história de outras pessoas e o que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas, superações ainda mais significativas, ciclos ainda mais intensos que estão sendo rompidos, meu coração se enche de esperança. Provérbios fala, né? Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, é no relacionamento que a gente consegue ter condição de ser moldado por Deus, né? E Deus, ele trabalha de forma pessoal e nos colocando, né, como a imagem de Cristo, mas também com os nossos irmãos. Então, hoje a gente vive um tempo que as pessoas, elas saem de um relacionamento porque está difícil. Então, tá lá namorando, a primeira dificuldade não é para mim. Aí a pessoa foge. Tá na igreja, servindo, primeira encarada que alguém dá, não vou mais servir, não vou mais ajudar, porque me olhou torto. E muitas vezes a gente não entende que é no ferro, afiando o ferro, que a gente é moldado. Então assim, vai sair faísca, vai ter problema. Então, não acho que uma família, segundo o coração de Deus, é aquela família onde todo mundo é bonitinho, conversa, levanta a mão para falar. Não, é em meio a essas tretas, aos conflitos, que muitas vezes Deus me molda, Deus te molda, e as coisas vão caminhando, né? Então, não coloque um ideal de perfeição, né? Que eu falo que esse é um ciclo que muitas vezes eu tenho que quebrar, que a minha família é tão joia, que é um BO, cara. É um BO. Sabe, eu comecei a namorar com a Lara e comecei a ter umas dificuldades. Eu falei assim, mas nunca vi isso na minha casa. Porque na minha casa eu tinha um modelo que ele era muito bom. Só que ele era tão bom que trouxe problemas para mim no meu relacionamento. Porque eu achei que no momento que eu tive um problema com a minha namorada, então não é de Deus, é hora de terminar, entende? Então assim, os meus pais, eles tiveram um sucesso em nos blindar, em nos proteger, não deixar que ficasse transparente muita coisa. Só que ao mesmo tempo gerou um efeito rebote, de tipo assim, relacionamento, nunca vi meu pai gritando com a minha mãe. Aí tô lá, eu com toda a minha carne, com vontade de gritar, Larissa e tal. Então assim, são exemplos de que assim, é na dificuldade, é no fogo, na fornalha, que Deus trabalha muitas vezes. E a gente não pode ter esse senso de, quero fugir, né? Primeira dificuldade, saio da igreja, saio do trabalho.
Primeiro a olhada do chefe, carteirada do chefe. Não vou voltar mais. Ferro afia o ferro. A gente precisa ter esse senso. O lance da autenticidade que a gente repete tanto, ela precisa caminhar lado a lado com a graça. Ainda mais no nosso contexto de plantação de igreja, a gente está alcançando um público que ou estava desigrejado, ou um grande público que está conhecendo Jesus pela primeira vez. A gente precisa ter graça no nosso meio. A gente precisa se olhar e olhar para os problemas uns dos outros e pensar o óbvio mesmo, se lembrar do óbvio. Jesus está nos transformando. Mas se o nosso olhar for um olhar simplesmente religioso, a gente vai perder a paciência com quem tem mais problema que a gente. Ou a gente vai desconsiderar talvez a beleza da nossa caminhada por causa dos nossos desafios, comparando a vida que a gente tem com a vida de pessoas que estão trabalhando para romper ciclos há anos, como foi o processo do seu pai e da sua mãe. E essa mistura de abertura e de graça é a combinação perfeita. E a gente precisa cultivar e proteger isso na igreja. Tá tudo bem colocar para fora as suas crises, está tudo bem colocar para fora os seus desafios familiares, óbvio que com gente de confiança. Está tudo bem falar sobre os problemas. Está tudo bem, se a gente não mexer nisso, não tem cura. E a gente precisa proteger esse ambiente de autenticidade a todo custo. Uma das coisas que eu aprendi quando a gente fez a conferência lá na PIBA, com o Fernando Ortega, criador do Não Morda Maçã, não sei quantos conhecem aí, só os 30 mais conhecem, né? E uma das coisas que ele falou ali é transbordar na vida das outras pessoas. Então, muito das coisas que eu aprendi, muito do que eu sou, é graças a homens que investiram na minha vida, né? Que fizeram com que, talvez nem perceberam, mas quebraram ciclos na minha vida, do meu passado, da minha família. Então a gente não tem a compreensão daquilo que Deus pode nos usar. O poder de Deus, ele é maravilhoso quando a gente está com o coração aberto. Então eu sou grato a Deus, porque Deus me colocou numa igreja de homens fiéis e tementes a Deus, para me ensinar, para me mostrar o que é masculinidade, o que é ser um homem bíblico, o que é como lidar com o sexo oposto. Como eu falei no começo da minha infância, eu não tive o meu pai como referência, mas Deus me colocou ali numa igreja de vários homens como referência. Que massa. Então é transbordar na vida das outras pessoas, de modo que o Espírito Santo vai nos usar de forma que a gente nem imagina. E a gente talvez nem vá colher os frutos naquele momento, mas serão frutos eternos para a glória de Deus. Que massa. Pergunta para o Patrick. Que tipo de ajuda devo buscar para não repetir os erros e pecados dos meus pais? Que tipo de ajuda? Pois é, eu acho que a gente já citou algumas aqui, mas de maneira mais prática. Se você já se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo, se você já tem o Espírito Santo no seu coração, Ele é o Consolador, Ele é o guia, Ele vai te dar as coordenadas necessárias e aquilo que você precisa fazer e falar, talvez para corrigir o seu passado ou para viver o novo de Deus. Então, por isso, a fonte inesgotável de sabedoria divina é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de vida, ela é a nossa bússola que não foi afetada pelo pecado. O nosso coração foi afetado pelo pecado. Nós estamos como uma bússola quebrada, né? Que nem James Smith vai escrever no seu livro. E uma vez que o pecado entrou no mundo, ele desvirtuou. E o nosso coração é tanto a bússola que nos guia, que nos impulsiona, quanto o próprio motor, que nos dá esse avante, que nos levanta, que faz a gente sair do lugar. Agora, se o nosso coração ele está magoado, e é natural que esteja em alguns momentos, se a gente carrega essa culpa, se a gente carrega esse remorso, essa mágoa, a gente dificilmente vai conseguir avançar, vai conseguir dar um passo à frente. Então, de forma prática, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore ao Senhor. Ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. E seja com pessoas que busquem ao Senhor também.
sejam perto de pessoas que amem a Jesus, porque elas vão mostrar, vão te dar dicas e conselhos para te ajudar exatamente naquele ponto que você precisa, para te ouvir em momentos que você precisa falar e desabafar. Talvez só o fato de você abrir o seu coração já vai ser um começo de cura, de restauração. Pergunta para o João: é possível acolher a nova geração sem passar a mão no pecado, sendo que um dos valores máximos hoje é a tolerância, a aceitação? Boa, isso é um grande desafio, né? A gente acolher a pessoa, mas sem aceitar o pecado, os dilemas, os ciclos que ela traz consigo. Eu creio que é possível porque Jesus fez isso, né? Jesus foi aquele que andou com pecadores, andou com pessoas que tinham rótulos, pessoas que tinham problemas, e ainda assim ele conseguiu enxergar a humanidade, a dignidade, ele conseguiu enxergar pessoas que eram a imagem e semelhança de Deus, ainda que estavam caídas, né? Você pensa, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um cara muito mal falado na sua época. E mesmo assim, Jesus o percebeu em cima de uma árvore. E Jesus quis estar na casa dele. Quando ninguém gostaria de jantar com um cara como Zaqueu, Jesus fez questão: olha, convém eu estar na sua casa. E aí, como é que Jesus acolheu um pecador, né? Então eu acho que a igreja precisa aprender a acolher as pessoas e deixar com que Deus as transforme. O nosso grande problema é que a gente quer que as pessoas cheguem transformadas, então a gente acolhe. E eu acho que o processo nosso é totalmente diferente. A gente precisa acolher, abraçar, colocar dignidade, colocar oportunidade, trazer pertencimento para a pessoa e deixar o Espírito de Deus trabalhar na vida dela. Porque é bem verdade que muitas vezes vai chegar na igreja pessoas doentes. E a gente vê isso na nova geração. Os adolescentes hoje chegam arrebentados, com crise de pânico, com burnout, com ansiedades múltiplas e, cara, um monte de BO. Você olha e fala assim, por onde que eu começo, né? E às vezes o pai entrega para o pastor no discipulado, aconselhamento, e quer que resolva em 2 dias o que levou 16 anos para bagunçar. Numa conversa, né? Tipo assim, dá um jeito no meu filho. Resolve. E eu vivi muito isso, assim, de que a pergunta anterior do Patrick, né? Que tipo de ajuda? O pai buscava ajuda no pastor. O pastor da nova geração, vamos conversar com ele e tal. Só que era um processo que você ia ver, assim, muito do que o adolescente estava vivendo era do que o pai e da mãe estavam semeando em casa e não estavam percebendo. Há anos. Exato. Então, assim, como eu acolho esse adolescente, não dizendo assim, o teu pai e tua mãe que está errado, está tudo errado na nossa família. Não, mas olhando para ele como responsável ainda assim pelas suas ações. Então, muitas vezes tem esse processo. Olha, eu estou acolhendo a sua dor, estou me identificando com você como Jesus fez. Mas eu não posso tirar a sua responsabilidade de ser mal educado, de ser respondão, de ser relaxado. Não adianta você colocar a culpa no seu pai e na sua mãe de várias coisas que eles fazem, se você não encarnar Cristo na vida deles. Sim. Então assim, aí é trazer eles para, olha, quem é Jesus? Você tem sido Jesus na vida dos seus pais? Porque muitas vezes a gente trabalha dentro desse cenário, onde filhos têm que servir de modelo para os pais, para a geração mais velha. E é um processo onde é só o Espírito de Deus para guiar, para dar capacitação, para dar poder de testemunho. Cara, e eu acho que quando a gente fala de tolerância, aceitação, aceite-se, isso é um ídolo do nosso tempo, que impede muitas pessoas de romperem os ciclos de pecado e edificarem um futuro diferente para as próximas gerações. E na igreja a gente precisa ter esse ambiente extremamente acolhedor, mas altamente ofensivo contra o pecado. Porque geralmente a tolerância, pessoalmente ela é alta, e no ambiente familiar ela também é alta. Porque quando você vai mexer em pecados, em tradições que há tempo estão sendo cultivadas, você vai mexer com o ego da família, você vai mexer com o coração da família. E a igreja é esse lugar em que a gente tem a oportunidade de trabalhar essas coisas a partir da palavra, e a gente encorajar uns aos outros. Não se rendam, não tolerem, não se entreguem. Há esperança para construir um futuro diferente.
Porque o chamado de Jesus é completamente oposto à tolerância, né? Não é aceite-se, é negue-se. Então, tipo assim, não tem essa de que, não, venha como está e permaneça assim. Não, venha. Mas o Espírito Santo se nega a deixar você dessa maneira. Então, assim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Jesus ao discipulado, né? Então, a gente precisa acolher, mas apontar. Olha, o caminho é esse. Massa. Uma pergunta para os três. Quais são os principais desafios para transmitir a fé para a próxima nova geração? E o que devo fazer para que meus filhos e netos herdem a minha fé? Acho que um grande obstáculo nesse ponto é a hipocrisia. Porque, Falta de assim, autenticidade. Exato. Porque não espere que o seu filho vai querer o Jesus a quem ele não vê na sua vida. Então, o grande desafio é que existe uma transferência de responsabilidade. O pai acha que por ele trazer o filho para a multi e ser uma igreja focada em nova geração, está tudo garantido. O Tiago e o João vai dar conta. E não vai. Porque a responsabilidade de transmitir a fé não é da igreja em primeira instância, é da família. Então, eu acho que o obstáculo é esse. A gente precisa de autenticidade no lar, na família. Enquanto a igreja tiver um encontro na semana e nos outros 6 dias eles não verem Jesus na mesa, no sofá, não verem Jesus nos umbrais, nos batentes, eles têm que enxergar Jesus o tempo todo. Nos umbrais, mano. Boa, né? Deuteronômio. Cê é louco. Enfim, depois você pesquisa no dicionário lá o que é umbrais, você vai ver lá. Mas é tipo isso, né? Sim. A Bíblia coloca pra gente nesse contexto, né? De que, olha, os sinaliza. Memoriais. Mas é a nossa geladeira. Põe um versículo lá na geladeira. Sinaliza que Jesus está no quarto. O espelho do banheiro. Exato. Porque a gente precisa que as famílias assumem seus papéis. Sim. Então a igreja é parceira. A gente vem aqui e o nosso desejo é em 1 hora a gente passar tudo que a gente sabe sobre Jesus. Mas é pouco. Nós precisamos de autenticidade dentro das famílias. Massa. Eu acho que a gente tem 3 grandes desafios. O primeiro grande desafio é a nossa cultura. Nossa cultura totalmente secularizada, cara, completamente antibíblica, em vários aspectos, né? Não na sua totalidade, mas em vários aspectos. A gente tem questões também relacionadas, quando a gente está falando de contexto familiar, de culturas em que a gestão de tempo e das prioridades é completamente invertida em relação aos valores do reino. E o João tocou no aspecto da hipocrisia, falta de autenticidade, que eu acho que afeta grandemente as famílias que já são cristãs. Falta de consistência na relação com Deus sabota a espiritualidade dos filhos, das próximas gerações. E assim, eu fico pensando, quando Deus encontra com Moisés, ele se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cara, isso é lindo. Deus se apresenta para Moisés como Deus dos antepassados dele. E isso é tão legal. Eu não acho que essa apresentação é só poética. Ela enfatiza o fato de que Deus é um Deus que está compromissado com a transformação no coração dos pais, dos filhos, dos netos. Deus é um Deus de compromisso. É a fidelidade de Deus a Abraão, a Isaac e Jacó. E olha que interessante, quando Deus chama Abraão vem com toda a bagagem da família dele anterior. E Deus fala, olha, sai da sua casa, sai do meio dos seus parentes, a gente vai começar uma história nova, vamos rebutar isso aí. E aí, Abraão comete alguns pecados nessa jornada. Por exemplo, falta de consistência em relação a caráter. Ele mente para se proteger 2 vezes em relação ao casamento dele, uma situação alheia. Quando chega a vez de Isaac, passa a geração e o filho surge, o filho comete o mesmo pecado que Abraão cometeu. Depois, vem a outra geração, vem Jacó. Jacó comete o mesmo pecado, só que ele faz de um outro jeito. Pior, né? Pior. E você vê Deus se apresentando como alguém que está compromissado com a vida desses 3 homens que estavam sendo limpos, transformados, e de geração em geração Deus insistindo nesse plano de redenção.
E aí, eu acho que o aspecto mais prático é, quanto mais eu conheço um Deus que está compromissado, não só com a minha vida, mas com o futuro das próximas gerações, eu começo a me apaixonar por esse Deus e a desejar ser um homem de compromisso também, um homem consistente. Tem muitas coisas que são inconsistentes na minha vida hoje, que eu olho e falo, cara, isso aqui não é necessariamente pecado, mas é uma inconsistência, eu tenho que amadurecer, eu tenho que romper com isso aqui para abençoar as próximas gerações. Então, quando eu entendo Deus como esse ser compromissado, eu começo a ser transformado ao caráter de Deus, do compromisso, da fidelidade, para eu ser fiel com aquilo que Ele está me confiando agora, com os ciclos que eu preciso romper agora, para que eu possa abençoar as próximas gerações. A gente vê essa transformação gradativa. Isso é muito legal. E uma das coisas interessantes aí é que a gente vê a própria pergunta, como transmitir a fé. Às vezes as pessoas interpretam como transmitir as práticas religiosas. As minhas tradições, como as manter mesmas na igreja tradições. E não deixar ir para o carnaval. Rapaz, aí os pais chegam para o pastor indignado, porque o meu filho desde pequeno foi para a igreja, desde pequeno participou dos embaixadores do rei, e foi nos jovens, nos adolescentes, e hoje ele não quer mais saber de Deus. Aí você tem que dizer para os pais, olha, desculpa, mas ele nunca quis desde pequeno. A questão é que ele estava tão acostumado com ir para a igreja e fazer as coisas, frequentar o culto, que ele se tornou um pequeno consumidor. E ele foi se tornando um adulto consumidor. A grande questão é que você precisa mostrar Jesus para ele. Mostrar Jesus através primeiramente da sua vida. E dizer sobre quem Jesus é, o que Ele fez por você. Porque é um dos maiores problemas hoje. Pais de, principalmente igrejas mais tradicionais, acharem que por os seus filhos estarem lá, eles já se tornarão crentes maduros na fé. Sendo que, na verdade, Jesus nunca disse que isso é de fato um discípulo de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, há uma grande diferença entre você frequentar o culto e consumir o culto, do que você estar lá com o corpo, com a mente, com o coração e de fato entregar uma adoração autêntica a Jesus. Então, um dos problemas que a gente enfrenta de desconstruir esse muro de religiosidade é justamente enxergar Jesus como Ele é e não como você tem enxergado. Eu estou lembrando de um texto aqui, 2 Timóteo 1,5, o apóstolo Paulo está trabalhando com Timóteo, né? E aí ele fala sobre as gerações passadas de Timóteo. Ele fala assim, olha, Timóteo, eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe, e eu estou convencido de que também habita em você. E aí a expressão-chave era uma fé autêntica, não era uma fé fingida, não era uma fé religiosa simplesmente. E eu penso que a falta de consistência muitas vezes é porque no ambiente religioso, a fé é vista no auditório, mas ela não é confirmada na mesa de jantar da casa. A fé é vista no auditório, mas ela é negada quando os pais entram dentro do carro e vão desconstruindo tudo que foi pregado e ensinado com fofoca, com reclamação, com uma mentalidade de consumo da igreja e vão sabotando a forja dos filhos, sabe? E eu acho que, além da consistência, a gente tem um grande desafio. A gente vive num Brasil evangélico. Estava ouvindo um podcast de um pastor norte-americano, ele estava falando do grande desafio dele no estado em que ele estava plantando a igreja, porque é um estado ultraconservador. E ele conversa com as pessoas não, eu sou cristão. E aí ele fala, mas o que você quer dizer com ser cristão? E geralmente ele, não, eu sou um cara conservador, eu sou de direita, eu nasci aqui. Nasceu aqui? Como assim? Isso tem nada a ver com ser cristão. E a gente tem um grande desafio no Brasil. Na Multi a gente lidou com isso no primeiro ano. A gente teve frutos muito legais de pessoas que cresceram na igreja, mas que no contexto da plantação da Multi redescobriram a fé e pensaram assim, o que eu tinha era uma experiência religiosa. E eu acho que esse é um grande desafio. Além de anunciar a verdade, a gente precisa desconstruir a mentira, para que a gente possa romper os ciclos. Porque se dentro de uma casa a família está confortável, achando que está seguindo a Jesus, mas está uma confusão, a gente precisa primeiro desconstruir talvez a mentira de que eles
estão comprando, que eles estão seguindo a Jesus, mas na real não estão experimentando transformação, tem alguma coisa errada. Eu acho que dentro disso, uma última dica prática, para a gente transmitir a fé para a nova geração e não só práticas religiosas, é a gente ganhar o coração da criança e não apenas o comportamento. Sim. Porque muitas vezes a nossa maneira de educar é reprimir o comportamento negativo, mas não ganhar o coração. Não mostrar por que aquilo é errado, o que a Bíblia diz, por que Deus não quer. E aí muitas vezes a criança vai só entendendo assim: meu pai não deixa, minha mãe não deixa, meu pai não quer. E aí na sua frente ele vai desenvolver um comportamento aceitável. Mas a partir do momento que ele tiver a oportunidade de fazer algo diferente, ele vai fazer. Porque o coração é o homem interior, é a sede das emoções, da vontade. É do coração do homem que Jesus fala que vem todas as coisas ruins: imoralidade sexual, impureza, idolatria, invejas e assim por diante. Então, nós precisamos repensar a forma que a gente educa os nossos filhos. E aí tem um livro, não está aqui, que pena, mas está lá no Merch, que é Deus Forte, Pais Fracos. Porque nesse livro a autora vai desconstruir, ela vai dizer o seguinte: nós, como cristãos, precisamos ter uma maneira cristã de educar os nossos filhos. E não apenas psicologizada, não apenas comportamental. E aí ela vai apontar exatamente isso: é no coração da criança que ela vai travar suas maiores batalhas. Então, assim, é um desafio. Tem um livro lá e você pode adquiri-lo, tá bom? Fica a dica aí para você. A gente está quase caminhando para o final, né? Eu lembrei só de um texto em Provérbios que diz: ensine a criança no caminho que deve andar para que ela não se desvie. E tem uma pegadinha no verso, é que não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. A criança precisa ver que você está caminhando com Jesus de fato. Não é falar de Jesus para a criança, é mostrar Jesus nas relações, né? E eu acho que tem essa diferença semântica aí. Não é o caminho, é no caminho. A gente ensina no caminho. Não dá para levar alguém a um lugar que você nunca esteve, né? É tipo isso. Então, o pai precisa saber quem é Jesus, conhecê-lo, experimentá-lo, porque senão vai ser simplesmente uma coisa religiosa. É né? o ID, né? Enquanto você estiver indo, ou por exemplo, Deuteronômio, ensina o seu filho a inculcar a palavra, né? Indo no mercado, tomando um café no Starbucks, fale de Jesus, demonstre Jesus. Nos umbrais. Nos umbrais. A galera não vai saber o que é umbral. Imagina se falar gasofilaço, então, aí fica perdido. E tem o rolê também dos pais privarem as crianças também, né? Que isso aí eu acho que seria legal a gente falar, porque quando eu era criança, eu lembro que meus amigos crentes, cara, eu achava a igreja super chato, velho. Porque o Góis tá de prova aqui, Não podia ir no pula-pula. não podia jogar Yu-Gi-Oh! Não podia jogar no skate. sangue. Eu falava, mano, tipo, aí eu fico imaginando o filho desses Não pais. podia usar boné na igreja. Não, tipo... E é esse rolê, né? Vive numa bolha, só que aí, cara, todos os meus amigos que eram crentes criança foram pro mundão, cara. É um aspecto que o João está colocando do legalismo, né? Você vai só reprimindo o comportamento, e quando você viu, a criança nunca conheceu Jesus. E um ponto aí rapidinho, é que às vezes os pais, eles acham que existe uma fé pré-formada e que existe somente essa. E às vezes é justamente isso. O filho, ele tem esse desejo por conhecer Jesus. Ele tem esse desejo de adoração, de querer saber mais, de conhecer. Só que a maneira como é posto para ele é de uma forma robótica, é de uma forma engessada. E muitas vezes isso acaba criando empecilhos para que aquele início de fé, para que aquele desejo do filho se torne de fato uma fé madura. E isso, diversos motivos, igrejas que não conseguem comunicar o evangelho para a cultura de hoje em dia, que muitas vezes colocam coisas que não são pecados como pecado, e faz um checklist ali de pode, não pode, né, de secular e sagrado, e vai colocando tantas coisas, né? Não pode bateria. Eu sou de uma igreja que antigamente não podia bateria. Misericórdia, não podia. Imagina eu tocando bateria, podia tá lá. Aí acabou. Então, bateria do Satanás, isso não pode e tal. E às vezes é colocando coisas que não tem nada a ver, né? E justamente desconstruir uma ideia para falar do amor de Jesus de uma forma simples, contemporânea, objetiva, que eles vão conseguir entender. Isso reflete para a galera da minha idade hoje, porque às vezes eu falo para todo mundo, se for uma pedra de tropeço, não vá. Mas assim, eu gosto bastante de ir em shows, né? NX0, Fresno.
E aí, cara, quando meus amigos veem eu no show, tipo, que eu vou desde moleque, o pessoal olha pra mim, sério, cara, não é uma, duas vezes, são várias vezes. O pessoal olha pra mim e fala, Carlinhos, você não era da igreja? O que você tá fazendo aqui? Não pode ir no cinema também. Caraca, velho. Tipo, então, mano, tem essa imagem, né, da igreja também que... Não enfim, pode, mas vai não mudar, pode, vai pode, mudar, não vai pode. mudar. Galera, última pergunta. Uhul! Pro Thiago. No cenário brasileiro atualmente, muitas igrejas têm perdido seus jovens para o mundo. Como evitar a evasão da juventude da igreja? Fazer um culto do metal. Inclusive, estamos aí nos bastidores organizando, hein? Eu acho que o nosso maior desafio é constituir uma comunidade que é multigeracional e intergeracional. Muitas pessoas começam no multigeracional, não, vamos ganhar as próximas gerações, tal, mas não desemboca num ciclo completo, num aspecto, uma visão familiar. Então ganha as novas gerações, mas não prepara elas para passar o bastão e para investir nas próximas, e o processo fica todo capenga. E uma igreja multigeracional, quando ela é saudável, ela se torna uma igreja intergeracional. Tem interações geracionais dentro da igreja. O mais velho olhando para o mais novo e abrindo mão talvez das suas preferências por amor daqueles que estão chegando, abrindo caminho para uma igreja para o futuro, sem comprometer a essência do evangelho, da palavra. Uma dinâmica literalmente familiar. A gente fala muito aqui na Multi que o nosso anseio é ser uma igreja em que os mais velhos investem nos mais novos e os mais novos oferecem sua energia, sua criatividade, sua força para puxar a carga pesada e são mentoreados por aqueles que são mais maduros. Trazendo o exemplo da Laurinha, né? Hoje, na nossa realidade em casa, quem faz a janta, o almoço, é eu e a Aline. A gente não tem expectativa de que a Laura cozinhe nada, seria loucura. Mas em algum momento, se a gente estiver no caminho certo, ela vai poder começar a participar desse processo. Hoje ela ajudou a fazer estrogonofe, foi meio perigoso, mas ela ajudou. Então a gente precisa ter essa perspectiva de que Deus ele não ama uma geração, Ele tem um plano para além de muitas gerações. E que a gente precisa ser meio para quê? A gente não pode ser pedágio no processo. E eu acho que o grande desafio para a passada de bastão nas igrejas, principalmente nas igrejas mais tradicionais, é que existe uma nostalgia diabólica, que às vezes interrompe muita coisa bela que Deus está gerando, porque, cara, não consigo abrir mão. Eu venho de um contexto em que, ao observar algumas famílias mais históricas de algumas das igrejas por onde eu passei, eu vi os netos e os filhos indo embora da igreja. Bati o cartão nas atividades lá, ia no encontro, mas não tinha nada de relação com Jesus. Não entendiam nada que era pregado, às vezes as músicas que eram cantadas completamente desconectadas do tempo que a gente está vivendo, e o que importava era manter a tradição. Não, a gente tem que cantar aquele hino lá, porque a gente canta esse hino há 55 anos, e uma falta de tato total com as demandas do nosso tempo, né? E isso é um pecado multigeracional também, não é um pecado dos mais velhos. A cada geração existe um desafio de desprendimento para que a igreja possa continuar florescendo. Daqui a alguns poucos anos, 5, 10 anos, vai ser o nosso desafio como igreja repensar muita coisa. E a gente precisa manter o coração crendo que Jesus é o Senhor da igreja. Tiago não é o dono da igreja, João não é o dono da igreja. Nós precisamos ter um coração missional, pensando nos de fora e pensando nos próximos que virão, para não interromper e não ser pedra de tropeço dentro daquilo que Deus deseja fazer. O grande pecado do povo de Israel no Antigo Testamento foi negligenciar as próximas gerações. O John Stott ele vai dizer que a gente precisa ter ouvidos para escutar a voz de Deus e escutar a cultura. E quando a gente olha todo o contexto das igrejas brasileiras, igrejas mais tradicionais, eu sempre fui da Igreja Batista, a gente observa que a tradição em si ela é boa. A tradição é boa. Alguém já disse que, né, tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então há uma grande diferença da gente poder entender aquilo que é bom, proveitoso, a essência, e aquilo que é problema, que é destruição, que vai causar mais problema do que edificar de fato.
E quando a gente olha de forma geral a geração, essas novas adolescentes e jovens que têm entrado nas portas da igreja e têm desejo e sede por ouvir o Evangelho, a gente encontra pelo menos 3 questões aí principais que o David Harker vai dizer, que elas não têm identidade, elas não têm uma missão e elas não têm um lugar para se pertencer. E quando a gente olha as ideologias e aquilo que o diabo tem investido 24 horas, as ideologias, as bandeiras, a gente vê, por exemplo, o orgulho LGBT. E aí ele vai dizer, olha, se você não se identifica, não tem problema, a gente coloca mais uma letrinha aqui no final. Se ainda não foi suficiente para você, a gente coloca um ponto de exclamação, um outro algoritmo, outro caractere, para você se sentir parte, identificando com aquilo. Se você não tem uma missão, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com o racismo, vamos acabar com isso daí. Essa vai ser a nossa força, a nossa missão, usando pautas que são legítimas, coisas que são boas, mas com um viés muitas vezes satânico. E aí eles vão dizer, olha, se você não sabe aonde se encaixar, vem com a gente tem a nossa bandeira, a gente tem o nosso grupo e você vai se identificar com a gente. E quando a gente olha em contrapartida, o que a igreja oferece é muito superior do que isso daí. Porque uma vez que nós somos filhos de Deus, nós somos inseridos, enxertados na família redimida do Senhor. Agora a gente pertence a um povo escolhido. Nós temos uma missão que é proclamar o Evangelho a toda criatura. Do ID, que deve queimar o nosso coração. E nós temos essa identidade, então, que estamos enraizados, em Cristo Jesus. Então a igreja tem muito a oferecer. Em contrapartida, o mundo também oferece. Mas é a nossa missão, pelo poder do Espírito Santo, assim como foi na igreja de Atos, dar vazão à voz do Espírito Santo e agir no tempo que se chama hoje. Amém. Para encerrar, 3 conselhos práticos para romper ciclos, pecados, erros e identificar talvez esses ciclos. Quanto mais a gente se relaciona com Jesus e com a palavra, maior é a possibilidade da gente discernir o que a gente deve aceitar. Existem muitas coisas nas trajetórias das nossas famílias que são bênção e que a gente tem que dizer amém. Muito obrigado, Deus. O Nishida falou isso, cara, existem tradições boas e a gente tem que preservá-las mesmo. A gente tem que aceitar, a gente pode aceitar e manter, cultivar. Tem outras coisas que a gente precisa rejeitar. Tradições, ciclos que precisam ser rompidos, a gente precisa identificar, não, isso aqui é pecado, isso aqui não agrada a Deus. Ou isso aqui está fora da identidade que Deus tem para mim e a gente rejeita. E tem uma outra zona cinzenta, que aí é a área mais legal de trabalhar, que é a redenção. Tem aspectos nesses ciclos, nessas tradições que a gente pode redimir, a gente pode transformar para o bem, a gente pode mudar, aperfeiçoar. E eu espero que a gente seja essa igreja, que tem essa sabedoria para rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus, mesmo que esteja dentro da nossa casa, da nossa tradição familiar. Uma igreja corajosa o suficiente para redimir o que deve ser redimido, ser reciclado. E uma igreja grata, que recebe tudo aquilo que é bênção com muita gratidão e continua vivendo e compartilhando a fé em Jesus de maneira autêntica. Massa. Fechamos então no presencial. A gente continua com perguntas ao vivo, se houverem. A gente se despede de quem está pelo YouTube. Se conecte com a gente nas nossas redes sociais e nós esperamos você aqui por um tempo muito legal na Multi, Rua Araguaçu, número 111. Estamos aqui em Campinas, interior de São Paulo. Boa! Top! Boa.